Olá, gente. Vamos esperar alguns minutinhos aí o pessoal terminar de chegar, tá? Estão chegando. Enquanto isso, vão colocando os nomes lá no chat, tá bom? Por favor. Valeu, Rafa. Acho que podemos, né? Já tem um quantitativo legal. Galerinha, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Tá? Aos pouquinho o pessoal vai chegando, né? Vai chegando aí na nossa aula. Bem, nós falamos sobre função afim e função polinomial do primeiro grau, né? Na segunda-feira, passei exercícios para casa e hoje vai ser só aula de correção de exercícios, tá? Então, passei a página 96 e a página 99, né? A 96, exercício número 33, 34, 38 e 39. E a página 99, os exercícios 42, 44 e 45. Então, vamos lá para a correção? Então, no exercício número 33, ele pede para resolver as inequações, né? Foi o assunto que a gente está terminando até o capítulo, né? Essa parte aí de função afim. Então, resolva as inequações. Então, a letra A eu tenho 5x menos 2. Entre parênteses, eu tenho x mais 2. Né? E do outro lado, nós temos maior igual a 1 menos, entre parênteses, 3 menos 4x. Então, vamos ver aí? Olha só. Primeira coisa, a gente vai organizar a casa, tá? Então, eu peguei esse 2 aqui, esse menos 2, e multipliquei com quem tá lá dentro. Fiz a distributiva, ok? Então, tá aqui. A mesma coisa eu fiz do outro lado, olha. Organizei. Esse sinal aqui, ele tá multiplicando esse sinal de lá de dentro. Então, menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Tá bom? Depois, letra para um lado, número para o outro, né? Se ficar a parte negativa na parte das letrinhas, é o que aconteceu. Multiplicou tudo por menos 1. E aí se acha o resultado. Então, x é menor ou igual a menos 2. E aí, o grupo solução, né? Como eu falei para vocês lá no início da nossa matéria de inequação, a principal diferença entre equação e inequação é que a inequação ele indica quais são os valores possíveis para x. Então, não é igual à equação. A equação a gente fala que é x é igual a 4. Eu estou afirmando, né? Na inequação, não. Na inequação, eu posso dizer x é maior que 4. Então, quem são os valores para x? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, por aí vai. Tá? Então, o grupo solução aqui, o meu x já pertence aos reais. Quem são esses reais? É os conjuntos naturais, os conjuntos inteiros, os conjuntos racionais, irracionais, e tudo isso refere-se ao nosso conjunto real, tá? Então, ele pertence a esse grupo, né, de reais, aonde o x é menor ou igual que menos 2. Esses são os valores para validar, né, essa inequação aqui em cima, ok? Letra B, eu tenho frações ali, ó. O que foi feito deste lado aqui, ó, de 1/2? Bom dia, Elizabeth, seja bem-vinda, tá? Aqui a gente multiplicou essa fração aqui, usou a simplificação, né? A parte da multiplicação. Então, a gente multiplicou aí por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Por que a gente fez isso? Né? Para igualar justamente o denominador. Quando a gente tem a igualdade na parte do denominador, é como se ele não existisse, tá? Então, ó, é uma propriedade, tá? Isso aqui é uma relação, uma propriedade que existe. Então, ficou só a parte de cima, ó.
E aí resolvo a parte de cima. Resolvendo, já tem aqui a resposta direto, me dá x maior ou igual a menos 1. Grupo solução, sempre tem que colocar, tá, galera? Estou trabalhando aqui em equações, então eu sempre tenho que indicar qual é o grupo solução. Então, o x pertence aos reais, tá o quê? X é menor ou igual a menos 1, tá? Na letra C, ó. A letra C, o que foi feito aqui, né? O mesmo processo que a gente usou aqui, ó. Então, a gente multiplicou tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? Observe que, ó, de 5 foi para 60. Qual foi o número que foi multiplicado aqui que deu 60? Foi 12, né? 2 vezes 12 dá 24. 5 vezes 12 dá 60, tá? Então, a gente simplificou, fez o processo de simplificação dessa fração, dessa outra fração, do outro lado também, tá? Por que foi feito isso? Repetindo, foi feito isso para igualar o denominador, que é a parte de baixo. Igualando a parte do denominador, todo mundo igual, é como se não existisse. Então, a gente desconsidera e fica só com a parte de cima, para facilitar. Isso é uma propriedade. É permitido fazer isso, tá? E aí, resolvendo letra para um lado, número para o outro, né? E a gente chega aí, x maior que 11/23, tá bom? Grupo solução, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior que 11/23. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos prosseguir então, tá bom? Estamos começando a fazer a correção da página 96, esse número 33. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda, viu? Dá um print dessa tela aí rapidinho para a gente prosseguir, tá? A gente começou a corrigir agora. Vamos lá. Questão 34. Quais são os valores de x no conjunto dos números naturais, n, que satisfaz a inequação? Ele quer saber quem são esses valores que eu substituindo lá possa ser o resultado, né? Então, é só a gente resolver essa inequação. Olha aqui, ó. Ele repetiu. X pertence aos naturais. Lembra que o N pertence aos naturais? Essas letras, gente, vocês têm que estar, assim, tem que saber, tá? Tem que saber que o N refere ao conjunto dos naturais, que o R refere-se ao conjunto dos reais. Isso vocês têm que saber. E aí, para a gente resolver a inequação, é como se fosse a equação. Letra para um lado, número para o outro, tá bom? Lembrando que no primeiro membro, onde fica as letrinhas, não pode ficar negativo. Se ficar, eu vou ter que multiplicar todo mundo por menos 1, tá bom? E aí, quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade troca de lado, tá? É só um lembrete. Neste caso, não foi necessário. Então, olha só, ó. Menos 7x, tá aqui. Esse 4 passou para o outro lado, menos 4x, normal. 1 ficou desse lado mesmo e o 8, que era negativo, virou positivo. Subtraindo aqui, 3x, mantive a desigualdade, olha. Aqui dá 9, ok? Esse 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 9 dividido por 3, que vai me dar 3. Então, x, os valores, né? Para validar isso aqui, vai ser x menor que 3. Ou seja, quem são esses números? Lembrando que os conjuntos aqui que a gente está trabalhando são os conjuntos naturais, né? Natural. Ele não tem a parte negativa, então ele começa a partir do zero. Então, quem são esses números, né? Quem são os valores para x? O 0, o 1 e o 2. O 3 vai entrar? Não. Por que não vai entrar? Porque ele está dizendo que é menor que 3.
Se ele fosse menor ou igual, o 13 iria entrar. Mas como está só menor, ele não entra, tá? Dúvidas? Tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável? Então, tá bom. Ninguém falou nada, senão que tá tudo certo, né? Vamos prosseguir, então. Essa é 34, vamos para a 38. Na 38, ele fala que as medidas do comprimento e largura do retângulo, representada na figura, são, aí eu tenho as medidas, né? 10 centímetros e x centímetros, respectivamente. Então, aqui na figura, ele pede para calcular x. 10 centímetros, esse lado aqui, ó, é x centímetros. Letra A, a área do retângulo seja maior que 50 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Aqui a gente faz uma conexão direta com geometria, né? Um pouquinho de trigonometria. Trigonometria, geometria, né? Essa parte aí de figuras geométricas. Eu tenho que lembrar algumas coisas que vocês têm que carregar sempre com vocês, alguns conceitos matemáticos. Porque independente da série, eles sempre vêm, tá? Sempre vem. Por exemplo, a área de um retângulo. A área de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um triângulo, a área de um trapézio. Tudo isso vocês têm que saber, tá? Então, por exemplo, desculpa. A área do retângulo é base vezes altura, né? Então, seria 10 vezes x. Por que x, professora? Por causa daqui, ó. Eu não sei que valor é esse. Quando a gente não sabe um valor em matemática, a gente traz um valor desconhecido, né? A gente traz associa uma letra. E essa letra pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá? Então, olha, aí ele só que tem um detalhe. Ele fala que a área do retângulo seja maior, olha o sinalzinho de maior, que 50. Então, vai ser x vezes, ótimo, 10 vezes x maior que 50. Essa vai ser a expressão, né? Então, tá aqui, ó. Por que maior que 50? Porque 50 é o valor da área, né? Então, eu tenho aqui, ó, a área, ou seja, 10 vezes x, que é 10x, maior que 50. Esse 10 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então, 10 dividido por 10, perdão, 50 dividido por 10, corto os zerinhos, fica 5 dividido por 1, que é 5. Ou vocês podem pegar 50 dividido por 10, que vai dar 5 também, tá? Então, aqui, ó, a área do retângulo seja maior que 50. Então, o x ele tem que ser maior que 5. E o x ele pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 5,4, por exemplo, não é maior que 5, né? Enfim. Aí, na letra B, ele pergunta o seguinte: o perímetro do retângulo não seja menor que 32 centímetros. Galera, como eu falei anteriormente, tem coisas que a gente precisa saber, né? Por exemplo, a palavra perímetro, eu tenho que saber que significa somatória, né? Então, aqui é a soma de todos os lados, ok? Perímetro é a somatória de todos os lados. Então, se eu não souber o que significa perímetro, eu não consigo fazer a questão. E somar, eu sei que vocês sabem somar, né? Então, assim, é uma questão fácil de fazer. O perímetro do retângulo seja menor que 32. Então, a somatória menor que 32. Não é isso? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha aqui. Então, P aqui eu vou chamar de perímetro, tá? Quem é o P? É 20 mais 2x. Mas da onde que tirou esse 22x? Gente, olha só. Vamos olhar aqui para a figura. Perímetro é a soma de todos os lados. Se esse lado aqui vale 10, aqui também vale 10. 10 mais 10, 20. Está aqui. Se esse lado vale x e o outro lado vale x, x mais x
2x. E aí eu vou somar 20 mais 2x. Ou, quem preferir, 10 mais x mais 10 mais x. E aí vocês calculando vai chegar a esse resultado também, tá? Então ele fala, ó, o perímetro do retângulo seja menor, não seja menor que 32. Aí vamos pensar. Que não seja menor, né? Então eu posso incluir o 32. Não é isso? Ele pode chegar a 32. Ok? Mas ele não pode ultrapassar a 32. Ok? Então vai ser P. Quem é P? 20 mais 2x. Então tá aqui, ó. Menor ou igual a 32. Aí como que eu resolvo? Letra para um lado, número para o outro, tá? Esse 20 aqui passa para o outro lado, ok? Faça a subtração e depois do resultado eu vou dividir por 2. E aí eu tenho o resultado aqui. X maior ou igual a 6, ok? Tranquilo? Beleza? Vamos prosseguir? Questão 39. Ó, eu falei para vocês. 39, na figura MNPR. MNPR. É um trapézio retângulo. Então, eu tenho aqui o formato de um trapézio retângulo. Aqui eu tenho 12 centímetros, aqui eu tenho 20 centímetros. Determine o menor número inteiro. Então, se é um número inteiro, ele não vai entrar aqueles números quebradinhos, né? 2,3, 5,4, não é isso? Não vai entrar, porque ele está falando que é um número inteiro. Se é um valor número inteiro, pode ser negativo. Não posso usar um número negativo? Porque os inteiros é o positivo e negativo. Tá? De modo que, aqui ó, um valor inteiro para x. Então, o valor de x ele pode ser esse valor, tá? Pode ser positivo ou pode ser negativo. De modo que a área do triângulo seja maior que o dobro do retângulo. Então, olha só, vamos observar aqui, nessa figura geométrica, eu tenho duas figuras. Eu tenho o trapézio, aqui fora, e aqui dentro, se eu botar uma linha pontilhada, eu tenho, na verdade, eu tenho três figuras, olha só. Eu tenho o retângulo, trapézio, o trapézio, retângulo. Eu tenho aqui, se eu botar uma linha pontilhada, um retângulo. E se o que sobrar aqui, ó, acaba sendo um triângulo retângulo, né? Aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho em uma figura geométrica, eu tenho três. Olha que legal. Maneiro, né? Então, vamos lá. Como que eu armo isso aqui, né? Como que eu resolvo? Então, a área do retângulo, do trapézio, perdão, a área do trapézio vai ser a área maior mais a área menor, que é aqui em cima, vezes a base, vezes a altura, perdão, dividido por 2. Essa é a fórmula, né? A outra área, e aí resolvendo isso aqui, eu chego a essa informação aqui, tá? Multiplico aqui, ó. Aí depois eu vou dividir tudo por 2. Aí eu chego a esse resultado aqui. A área do triângulo, eu tenho. Triângulo não, né, gente? A área do quadrado, do retângulo. Tá escrito errado, mas é a área do retângulo, porque ele fala retângulo. Tá? Então, a área do retângulo não é triângulo aqui, é retângulo, tá? 12 vezes x, que tá aqui, ó. O cálculo tá certo, só a palavra que tá errada, tá? O livro colocou errado. Então, devemos ter a primeira área, que é a área do trapézio, seja maior que o dobro da área do retângulo. Seja maior o dobro. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, qual é o dobro de 2? Vocês automaticamente, 4. Qual é o dobro de 4? 8. O que vocês estão fazendo na cabeça assim?
muito rápido, pegando o número que eu estou falando e automaticamente multiplicando por 2. Então, o dobro é um número multiplicado por 2, tá? Então, olha, por isso que tem 2 vezes A, né? Essa área aqui é a área do retângulo. E quanto vale a área do retângulo? 12x. Então, onde tem essas letrinhas aqui, eu vou substituir pelos números que eu tenho, ó. A1 é 6x mais 120, tá aqui. Maior que 2, que é esse 2 aqui, vezes quem? A segunda área, né? Que é a área do retângulo, que é 12x. Multiplicando aqui, eu tenho 24x, ok? E agora a gente vai resolver isso aqui. Letra para um lado, número para o outro. Observe quando jogar o 24 aqui, 24x para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? E essa subtração, 6 menos 24, eu vou ter um resultado negativo. E eu falei para vocês que esse lado não pode ficar negativo. E a gente multiplica tudo por menos 1, ok? E aí, quando a gente multiplica por menos 1, essa desigualdade troca de lado. E aí, olha, fazendo o restante, eu vou ter x menor que 6,6666. Essa seria a resposta. Porém, no exercício, no enunciado, ele fala que determine o menor número inteiro. Menor número inteiro. Esse número aqui, 6,666, é inteiro? Não é inteiro. Então, ó, de modo que o trapézio seja o dobro da área, nananã. Esse número aqui ele está mais próximo ao 6 ou está mais próximo ao 7? Ele está mais próximo ao 7, porque é 6,6666. Aí vem aquela questão do arredondamento, tá? Lembra daqueles conhecimentos que a gente tem que trazer de lá de trás? Então, aqui eu não estou pedindo arredondamento. Assim, claramente, né? Mas o exercício, ele me força a fazer esse arredondamento dos valores, tá? Então, como que eu faço o arredondamento? Eu vou arredondar o 6, né? Esse primeiro 6 aqui. Eu vou olhar para o segundo número. O segundo número é maior que 5? Se for maior que 5, o número anterior, ou seja, esse primeiro 6 aqui, eu vou arredondar para cima. Se esse número aqui, ele for igual a 5 ou menor que 5, o número anterior eu vou manter, tá? Isso é a regra do arredondamento. Então, é 7 por causa disso, porque a gente arredondou. Porque o exercício, ele pede o número inteiro. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilex? Podemos mudar aí de prosseguir? Então, vamos lá, vamos prosseguir, tá? Página agora 99. Página 99, exercício 42. Quais os valores reais de x que satisfazem ao sistema? Bem, a gente viu na nossa explicação de inequação que o sistema é resolvido através do estudo de sinais. Então, vamos lá, vamos fazer. Olha aqui, ó. Eu tenho x mais 4 menor ou igual a 2x menos 1, que é essa parte aqui, essa primeira inequação. E a segunda inequação é x mais 1 maior ou igual a 0, ok? Na primeira situação, foi encontrado x é maior ou igual a 5, que vocês já sabem resolver, ok? E aqui, na segunda situação, eu tenho x maior ou igual a menos 1. Então, agora a gente vai colocar na reta, tá? Tá vendo aqui o número 1? No primeiro número 1 equivale a essa primeira inequação aqui. A resposta é x dessa inequação, tá? X maior ou igual a 5. Então, é bolinha fechada. A gente tem que lembrar aquele conceito de bolinha fechada, bolinha aberta, intervalo. Aquilo que a gente aprendeu lá em conjuntos, ó, a gente vai carregando com a gente. Então, a gente tem que saber, tá? Então, ó, bolinha fechada. E ele fala que o valor de x é maior igual que isso. Então, setinha pro lado positivo, ok? Na segunda linha, ele fala o seguinte,
x maior ou igual a menos 1. Então, a bolinha também é fechada, começa em menos 1 e vai seguindo para o lado do positivo. Por isso a seta aí, tá? Agora, para a gente ter a resposta, nós vamos fazer a interseção disso, tá? A interseção é aqueles números que se repetem. A gente também aprendeu lá na nossa matéria de conjuntos. Então, olha só. O momento que se repete aqui vai começar em menos 1, ok? E vai até onde? Vai até 5, ok? Então, olha, x pertence aos reais, está o quê? X maior que 5. Então, na verdade, os valores que se repetem começam aqui, ó. Então, essa é a nossa resposta, tá bom? X maior igual a 5. Então, essa é a resposta do nosso sistema aqui em cima, tá? Da inequação. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a essa questão, gente? Agora é a vez de vocês falarem um pouquinho. Alguma dúvida aí? Aqui, para a gente resolver, a gente faz o estudo de sinais, tá? Aproveitando, quem ainda não colocou um nome completo na nossa lista de bate-papo, coloca, por favor, tá? Que é a nossa lista de presença, tá bom? Lembrando que a sua participação, ela é importante, tá? Vamos lá. Na 44, resolva as seguintes inequações em R. Espera aí rapidinho. Mas você não bater sol. Olha, resolva as seguintes inequações em R. Então, a letra A, eu tenho menos 2 menor que 3x mais 1 menor que 2. Também acaba sendo um tipo de sistema, né? A gente já viu lá na nossa explicação lá, na segunda-feira. Vamos ver como resolve? Olha aqui. Vou separar, ó, é menos 2 menor que 3x mais 1. Tá aqui. Quem é a outra inequação? 3x mais 1, tá aqui, menor que 2. Vou resolver isso aqui inicialmente, vou achar um resultado, tá aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, tá aqui. Aí agora eu vou colocar as minhas retas. Então, ó, primeira situação, eu tenho x maior que menos 1. Então, a bolinha vai ser aberta, tá? Então, bolinha aberta, setinha. Vocês podem até botar no caderno de vocês colorido, tá? Essas setinhas, não tem problema não. No 2 aqui, ó. No 2, ele fala que o valor de x ele é menor que 1/3. Então, bolinha aberta em 1/3 aqui. E a setinha vai ser ao contrário, ok? Que são valores menores, estão em direção à parte negativa. E a resposta? A resposta é a interseção entre o 1 e o 2, a primeira situação e a segunda situação. Então, quais são os valores que se repetem? Olha, vai começar aqui em menos 1, mas vai ser bolinha aberta, né? Eu não vou incluir o número menos 1, ok? E ele vai variar até 1/3, tá bom? Até 1/3. 1/3 não vai ser incluído porque é bolinha aberta. Então, meu grupo solução vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 1 e menor que 1/3. Tá? Vamos ver a letra B? Na letra B, observe que eu tenho um sinalzinho do menor igual, ó. Menor igual e menor igual. Então, na representação vai ser bolinha fechada. Então, vou trabalhar, vou separar isso aqui, né? Então, vou ter 1 menor ou igual a x mais 1, tá aqui. E a outra inequação, x mais 1 menor ou igual a 2x, tá aqui. Vou resolver a primeira situação, a segunda situação, como vocês já sabem fazer. Aí, vou trazer isso para a parte lá de intervalos, né? Nossa representação gráfica.
Então, nós temos a primeira situação aqui, ó, bolinha fechada, porque eu tenho um sinalzinho de igual. E aí, ó, x menor ou igual a zero. Então, começa em zero e vai em sentido positivo, ok? O outro, x maior ou igual a 1. Então, bolinha fechada em 1 e sentido positivo lá. Quais são a minha interseção entre a primeira e a segunda situação? Quais são os valores que se repetem? Olha, vai começar em 1 ao infinito, né? Então, eu posso dizer que o grupo solução, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1, ok? Essa vai ser a nossa resposta. Vamos ver a letra C? Letra C é a mesma coisa. Eu vou separar, vou encontrar o valorzinho para x, o valor para o outro x, né? Vou representar que foi bolinha aberta. Olha, começou aqui em menos 2 e foi além ao infinito. Aqui é o valor de menor que 2, então bolinha aberta em 2, sentido ao contrário a seta, tá bom? E a interseção vai variar de menos 2 até 2. Escrevendo isso numa linguagem de propriedade, que a gente já aprendeu lá no início da nossa aula, acho que foi a primeira aula, né? Nosso primeiro encontro, primeiro ou segundo encontro, nós falamos isso. Então, nós temos x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior que menos 1, menos 2 e menor que 2, tá? Vamos ver aqui a letra D de dado. Fiz a separação da primeira situação e da segunda situação. Marquei aqui no meu gráfico, né? Graficamente dizendo. Então, eu tenho aqui bolinha fechada. Por que é bolinha fechada? Por causa do sinal de igual aqui, ó. Então, x é maior ou igual a menos 3. Então, bolinha fechada e setinha para além do infinito, ok? E aí eu tenho x maior que 7. Bolinha aberta, porque eu não tenho um sinalzinho de igual aqui. E a interseção entre a primeira e a segunda situação vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior que 7. Porque é a partir do 7 que os valores se repetem, tá? Exercício número 45. Essa é 44, né? 44, vamos para 45. Na 45, a última, tá, peraí. Aqui, pode printar, Elizabeth. Pode passar? Antes, aqui. Pode, Elizabeth? Tá. Vamos lá para 45. Aqui ele pede para resolver as inequações. Mesmo processo, tá? Então, eu separei a primeira situação aqui, resolvi, né? Resolvi a segunda situação. Aqui eu falo que x é menor que 12, então, como não tem um sinal de igual, então vai ser bolinha aberta, sentido ao contrário, né? Todos esses valores aqui são menores que 12, ok? Aqui ele fala que é x maior que 6. Então, bolinha aberta e sentido para o lado positivo. A interseção entre um e o outro, ou seja, os valores que se repetem, vai ser nesse intervalo aqui, ó, de 6 até 12. Então, grupo solução vai ser x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior que 6 e menor que 12. Essa vai ser a solução desse sistema de inequação lá em cima, tá? Galerinha, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma sugestão para nossas aulas? Tá tranquilo? Tá favorável? Alguma crítica? Então, estou reservando esse tempinho aí para escutar um pouquinho vocês, né? Vocês querem sugerir alguma coisa?
Quem ainda não colocou um nome no chat, coloque, por favor, tá? Vocês vão ganhar aí uma semana de tranquilidade, né? Uma semana de férias, a gente volta daqui a 10 dias, praticamente. Em relação a... Não vou nem falar de conteúdo, gente, porque o conteúdo não tem como mudar, né? Mas tem como mudar a forma de passar para vocês. Então, é nesse sentido que eu pergunto a vocês. Tá tranquila a forma que eu venho trazendo as apresentações, né? Trago alguns gifzinhos animados para não ficar aquela coisa chatinha, né? Eu só falando. Então, eu queria escutar um pouquinho vocês. Se a forma como está passando está sendo tranquila, se estou sendo clara, enfim. Tá achando ótimo, Milene? Assim, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu estou à disposição de vocês, tá? Assim, durante a semana, a gente pode até se falar de uma forma até pela agenda Edu, né? Notificando lá. Uma vez, acho que foi o João e a Ana Beatriz mandaram um recadinho lá e eu respondi. E eu não tenho o hábito de entrar todo dia nessa agenda Edu, tá? Mas de vez em quando eu dou uma entrada lá e vejo. Até mesmo para colocar as gravações, né? As aulas da gente, enfim. Então, se tiver alguma dúvida, né? Pegar muito, só colocar lá. E aí, no próximo encontro ao vivo, a gente conversa, tá? Gente. Professora, bom dia. Oi, bom dia. Então, nas aulas online, a maioria das matérias, eu tô bem, tipo, mais ou menos. Eu só queria saber, e quando voltar às aulas presenciais, vai ter, tipo, uma revisão de todas as matérias que teve na aula online. Porque, pra mim, a aula presencial é bem melhor do que a aula online. Uhum. É só isso mesmo. Thaís, eu acredito que sim, deva ter sim uma revisão, tá? A gente, na verdade, ninguém sabe o dia certo da gente voltar. Existe uma previsão, né? Eu acho que os sistemas receberam essa previsão, né? Não se tem uma vacina ainda concreta, então, assim, imagine todo mundo numa sala fechada, né? Então, assim, você tem uma preocupação muito grande com o bem-estar do aluno, tá? E, por uma outra parte, né, dos professores, dos funcionários, mas vocês são o foco principal. Então, assim, eu não sei como vai ser essa volta, não sei mesmo. Eu sei que provavelmente vai ter uma revisão sim, tá? A gente não tem o intuito de prejudicar ninguém. Então, assim, vai ter sim uma revisão. Isso só posso afirmar para vocês, tá? Galerinha, eu tenho praticamente menos de 2 minutos. Vou estar encerrando nosso encontro, então. A gente se encontra aí depois das férias, tá? Então, curtam bastante, descansem, durmam bastante, vejam as séries de vocês. Não se passear, usem a máscara e se cuidem, acima de tudo, tá? Um beijinho para vocês, um bom dia e um bom descanso para todos, tá? Beijo, gente. Tchau.